Amigos, é com muito prazer que eu recebo o programa Fernando Sbrolio, profissional altamente qualificado, que hoje é o presidente do Sincodiv, Sindicato dos Concessionários do Estado do Rio Grande do Sul, uma entidade extremamente importante, que o Fernando Sbrolio está iniciando agora o terceiro mandato à frente do Sincodiv. Bom, Fernando, é melhor que você fale sobre o Sincodiv, evidentemente, do que eu, né? Primeiro que eu falei que é uma entidade importante. Quantas revendas o Sincodiv agrega nesse momento na região sul do Brasil? Muito obrigado pela oportunidade de falar com os teus espectadores. E te digo assim, são 350 grupos, mas são 650 pontos de venda. Então, esse é a nossa amplitude. É bastante, e inclusive eu acredito que a crise também atingiu esse setor. Eu não sei se houve uma redução de número de pontos de vendas. Como é que situa como é que fica o setor diante da crise, hein? O número de grupos diminuiu muito pouco, mas os grupos existentes e que continuam racionalizaram muito as suas atividades e fecharam vários pontos de venda, né? Então, isso aí até houve uma redução importante. Bom, os concessionários, com crise ou sem crise, vão continuar. Há revendas autorizadas no mundo inteiro, não é só no Brasil. No Brasil, houve até um gigantismo, né, no Brasil das redes, né? Porque viveram-se momentos de euforia, as montadoras estimularam grupos econômicos a instalarem grandes sedes. Hoje, muda isso, né, Sbrolio? É isso que eu quero que você fale. Muda muito a relação hoje do cliente com a concessionária, da concessionária com a montadora, e porque existe a mediação hoje do mundo digital, né? Isso mudou completamente, está mudando completamente essa relação, inclusive relacionada ao próprio espaço físico das montadoras. Eu acho que chegará um tempo, e está muito próximo aí, você sempre foi um executivo e uma pessoa ligada ao presente e também muito ao futuro, que chegaremos à assistência técnica. Você sabe, cada vez mais serão ainda mais caros elétricos, será um chip, né? É só trocar chip, né? As áreas de oficina serão afetadas. Vem aí o carro elétrico no Brasil vai demorar um pouco mais, no mundo está sendo uma mudança aceleradíssima, mudança de padrão energético, mudança de tecnologia dos automóveis, mudança do uso do automóvel. Agora vai ser o car hailing, o uso socializado, o car sharing, o carro vai mudar até a propriedade. Dentro dessas mudanças tão radicais, como se situa a tua visão de executivo, primeiro, que você também representa uma grande marca mundial, que é a Mitsubishi, através da revenda que você é um dos diretores, que é a Fox Veículo aqui de Porto Alegre, tradicionalíssima. Como é que você vê todas essas mudanças, Embra? Primeiro, do ponto de vista até pessoal seu, como uma pessoa que milita tanto tempo na área do automóvel, né? E já viu tantas mudanças. Bom, vamos por partes aqui, vamos pelo início, né? Em primeiro lugar, essa questão da mudança, né, que é o que tanto se fala, ela vai realmente impactar no tamanho e no porte das concessionárias. Nós vamos ter muito mais lojas de fechamento de negócio do que showroom de demonstração, que é o que culturalmente até hoje se impunha, né? Porque o cliente hoje nos é encaminhado pela internet, por uma ferramenta de busca e de captação, e depois ele vai na loja para fechar os negócios. A venda direta vai crescer muito, mas nunca vai deixar de existir essa relação enquanto existir um negócio chamado carro usado. Porque enquanto tu deres como moeda de pagamento por um carro novo um carro usado, certamente tu vais ter que te relacionar com aquela concessionária. Para o primeiro carro, ou o carro que tu compra só a dinheiro, isso vai ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais simplificado, um pouco mais eletronicamente dinamizado. Isso aí nós temos que estar preparados para isso. Quanto ao carro elétrico e à assistência técnica, eu te diria o seguinte: a parte do pós-venda, na visão dos consultores e que nós temos ouvido e na nossa percepção, ela não vai mudar muito, porque ela necessita das áreas para que o carro chegue lá, né?
E as mudanças serão bem mais lentas no Brasil, né? Não é da noite para o dia que vai se mudar uma frota de 40 milhões de veículos transformando em elétrico, né? Não, até isso é uma mudança lenta no mundo também. Eu vou te dizer que sobre isso, assim, eu tenho muitas reservas e talvez até limitações de enxergar isso, porque o Brasil não é um país confiável. Então, agora mesmo aumentou 30% a energia elétrica. Imagina se tu tinha um carro elétrico e que vai te aumentar 30% a conta. Então, até nisso, a política energética ela não serve para isso. E a outra coisa é o seguinte, a própria oferta de energia elétrica no Brasil ela é claudicante. Porque, assim como os ambientalistas não deixam fazer lagos para alimentar as hidrelétricas, somente com os córregos naturais, nós não temos um crescimento da oferta energética como já tivemos numa época onde se inaugurou Itaipu e outras, né? A própria Belo Monte lá era para ter um lago para gerar energia e não tem o lago, os ambientalistas não deixam. E tu vê, há não poucos meses, não muitos meses atrás, nós estávamos comprando energia elétrica do Uruguai. É uma coisa assim impensável. Então, diante desse quadro de oferta energética sem preços estáveis e até com riscos de continuidade em determinados momentos, eu vou te dizer, o carro elétrico é uma temeridade, eu não te diria nem que é uma certeza. Não, no Brasil é uma temeridade, com certeza. Todos os executivos de montadores internacionais que eu entrevistei colocam o Brasil, estrangeiros inclusive, colocam o Brasil como ponto de interrogação para futuras tecnologias. Nenhum afirma que será essa ou será aquela. Entendeu? Eu acho, agora eu vou te dar a minha posição, eu acho que o que pode progredir, e acho que vai ser o primeiro a crescer, é o carro híbrido. Com certeza. Tá? E mais do que isso, o carro híbrido mais favorável para o consumidor será o híbrido funcionando a etanol, álcool, né, que é um combustível renovável vegetal. Então, vai ser por aí o caminho. Um motor igual que nós temos, esses motores flex, só que sem ser flex, ou seja, ele vai funcionar só com álcool e com um híbrido, com recarregamento elétrico autônomo. E por tomada também, mas principalmente o autônomo. O que vai acontecer? Esse carro aí vai ser o mais barato, porque vai ser o do IPI mais baixo, em função dele funcionar com etanol e não com combustível fóssil e eletricidade, de forma moderada. É a única maneira que tem disso aí ter crescimento. Bom, eu já participei esse ano de 2 seminários, para você ter ideia, de 2 seminários da Toyota, que vai lançar até 2019 seu híbrido no Brasil. Vai lançar, sim, o Prius vai ser produzido no Brasil e vai ter um motor etanol. O motor etanol já está pronto na Toyota. É o híbrido com etanol, como você bem situou, entendeu? E esse realmente vai ter o hibridismo, vai ter um longo processo aí até uma mudança radical, né? Como se fala em carro autônomo, mas adaptar o carro autônomo sem motorista ao sistema de trânsito do mundo, meu amigo, vai ter que ser um robô inteligentíssimo. No Brasil tem que ser um robô muito malandro, né? Eu achei as tuas posições, Sbrolio, muito coerentes. Você vislumbra, como eu também, uma transição muito lenta para outras matrizes energéticas. Agora, eu queria perguntar para você... Eu quero fazer um registro aqui. Nós temos que ter muito cuidado. E esses dias já teve um deputado desses, Jabuticaba, lá, que queria criar uma legislação que até 2030 não podia mais fabricar carro com motor a explosão no Brasil. Justamente. O cara se adiantou ao mundo, né? Outras coisas assim que as pessoas não pensam. Tu imagina o seguinte, vamos imaginar que essa lei passasse. Nas vésperas de 2030... a frota oficial de todos os governos estaduais, municipais e federal do Brasil, toda teria que trocar toda a sua frota. Carro de polícia, carro de bombeiro, carro de serviço, trator, empilhadeira, tudo. Não podia mais ter aquele tipo de motor. Teria que ser elétrico. Tu te dá conta o que aconteceria com o mercado? Nós íamos ter uma inflação monumental do preço desses produtos, porque não ia ter para todos, e o governo ia quebrar. Então, eles não pensam. Exatamente. Eles não pensam. Eles pegam uma ideia no ar e jogam aqui, tentam adaptá-la a uma condição econômica e social totalmente diferente até da vigente no primeiro mundo. Não tem como. Isso é uma coisa que tem que ser gradativa. E os governos,
especialmente no Brasil, eles têm que se preparar e é um prazo muito longo para trocar sua frota. Porque tu imagina só a inflação de custo que vai ter no preço desses produtos. E mesmo promessas feitas no primeiro mundo, promessas como eu ouvi do presidente Matias Miller no Salão de Frankfurt, que eu cobri agora em setembro, depois falando com um alto executivo da Volkswagen numa conversa mais particular, ele disse, olha, muito que foi prometido aí, a Volkswagen não cumprirá até 2025 de mudar praticamente quase toda a sua frota para o elétrico. Não dá, não dá, não tem tempo hábil, tem uma mudança cultural profunda também. As pessoas não se dão conta de que para tu gerares 1 kW para carregar numa bateria do teu carro, tu geras um impacto ambiental monumental para gerar essa energia, como eu disse antes, em lagos de acumulação para hidrelétrica, em carvão para termoelétrica. A Alemanha, eu quero ver fazer isso, porque a base da energia alemã é a termoelétrica a carvão. Termoelétrico nuclear, né? Sim, o nuclear tudo bem, é o melhor de tudo, só que os ambientalistas não deixam. Então, eu duvido muito dessa energia puramente elétrica, porque o custo ambiental disso vai ser muito grande. E a outra é a própria produção das baterias, essas de níquel, cádmio, que vão nos carros, e que não se sabe bem como é que faz e onde é que nós vamos colocar essas baterias depois que elas não tiverem mais serventia. Por isso que eu digo que vai ter aí alguma coisa intermediária nisso, sem dúvida nenhuma, e você citou muito bem, que vai ser o hibridismo no primeiro ponto e vai durar muito. Esbrólio, vamos só encerrar aqui a nossa entrevista, é muito agradável, é muito legal falar contigo sobre esses temas gerais, que são muito importantes, você acabou de citar o nosso deputado de Jaboticaba, e eu tenho lido coisas verdadeiramente absurdas, e projetando um futuro que o Brasil não terá em pouco tempo, de jeito nenhum, carro autônomo. Esses dias fazendo um teste lá em São Paulo, um teste do A5, que é um carro excelente da Audi, tinha o Traffic Jam Assist, que é um sistema autônomo, que dirige o carro por congestionamentos. Aí o técnico da Audi diz assim, não liguem, porque ele pode entender alguma coisa errada e pode dar um acidente. Você imagina, nem o sistema autônomo entende o trânsito de São Paulo, entendeu? Mas escuta aqui, se o celular cai a ligação e muitas vezes dá aquele embaralhamento de voz, ele é um sinal que funciona pela internet. Tu imagina o sinal do teu carro andando na rua, tem uma deficiência de sinal da internet. Como é que pode ter confusões, inclusive hackers, o diabo, né? Esbrólio, para encerrar eu te pergunto, já voltamos então agora só para o fechamento da nossa entrevista, fale um pouquinho, por favor, sobre os teus planos nessa terceiro mandato à frente do sindicato, dos concessionários do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, sei que você investiu muito em treinamento de mão de obra nas suas 2 gestões anteriores. Continua por essa linha agora? Continua porque nós temos que qualificar e preparar o nosso pessoal para essas novas tecnologias. Objetivamente, esse é o caso. As vendas, mudou o canal de vendas, né? O canal de venda não é o cliente que passa e entra na loja, isso também continua, mas isso diminuiu muito essa participação desse tipo de cliente no todo das vendas. E nós temos que preparar o nosso profissional para esse mundo novo que já está, não é que vem aí, que já está. Nós temos feito isso já há 1 ano, nossos chamados cursos de vendas web, que é para que esses nossos profissionais de toda a rede estejam capacitados para lidar com essa nova realidade. Basicamente isso. E a outra é que, num país onde existe uma voracidade fiscal muito grande, nós temos tido algum sucesso com o apoio e a judicialização coletiva de ações para recuperar impostos que os nossos associados têm pago e que, na verdade, não são devidos.